Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel. Estamos aqui para mais uma aula de máquinas de fluxo, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver sobre aquele termo que eu comentei na aula de dúvidas da semana passada, que é a perda de carga, tá? Que é nada mais nada menos que a perda de pressão ali no nosso escoamento devido ao atrito entre a água e as paredes da tubulação, e nós veremos também que também entre a água e demais componentes, como curvas, cotovelos, conexões, válvulas e etc. Bom, na aula de hoje eu não sei se a gente vai conseguir ver tudo isso aqui, tá, pessoal? Mas a ideia é que a gente estude um pouco mais a fundo a parte interna, escoamentos internos, tá? Em tubos. E a partir desse estudo a gente consiga definir essa parte da perda de carga, tá? Relacionando-a com uma queda de pressão, tá? Nós vamos ver também que a perda de carga ela é separada em uma perda de carga distribuída e localizada. Como o próprio nome já diz, a distribuída ela é uma perda de carga que ocorre ao longo de toda a tubulação, ou seja, é decorrente do atrito entre a água e as paredes do tubo. Já as perdas de carga localizada, elas são decorrentes, né, de pequenas regiões ali na nossa tubulação que originam, né, ou proporcionam uma perda de carga mais concentrada, como por exemplo, curvas, válvulas e etc, tá? Bom, então, como nós mesmos já vimos, né, a gente, quando existe um escoamento na tubulação, peço perdão, pessoal, existe atrito entre o fluido e as paredes da tubulação. Vocês viram isso em Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, quando vocês definiram lá a tensão de cisalhamento, né? Essa tensão de cisalhamento lá, né, que para um fluido newtoniano é dada por essa expressãozinha aqui, é essa tensão de cisalhamento que ocasiona a perda de carga, tá? Então é basicamente isso que nós temos, tá? Antes da gente estudar um pouco mais a fundo, pessoal, eu gostaria de mostrar alguns conceitos importantes que nós vamos precisar compreender para a gente entender de onde veio a formulação da perda de carga, tá? E quais parâmetros são importantes para levarmos em consideração. Bom, o primeiro conceito que a gente vai entender, que eu acho que vocês não viram ainda em nenhuma outra disciplina, é o conceito de tipo de escoamento, tá? Então nós vimos, inclusive lá naquela aula da descrição euleriana e lagrangiana, que nós podemos dividir e classificar o escoamento de várias formas, tá? Essa classificação aqui que a gente está vendo, que é laminar e turbulento, ela é em relação ao regime de escoamento, tá? O escoamento laminar, pessoal, o que ocorre? Ela ocorre quando existe um movimento das partículas, um movimento bem suave, né, das partículas do fluido, de tal forma que ele se move como se fosse uma uma lâmina mesmo, né? Se a gente, por exemplo, pintasse a partícula de fluido e visse o movimento dela, vocês veriam que seria basicamente uma lâmina, ok? E já o escoamento turbulento, o que acontece? Ele vai ocorrer quando essa partícula ela não tem um movimento ordenado. Ela é um movimento mais caótico, né? Gerando uma série de vórtices, né? E a transição ocorre quando nós temos a mudança do laminar para o turbulento, tá? O escoamento laminar, pessoal, normalmente a gente vai ter quando nós temos baixas velocidades e fluidos viscosos, como por exemplo óleo, glicerina, né? Já o escoamento turbulento é quando vocês vão ver que são nas condições em que não se tem isso, tá? Feito isso, pessoal, eu peguei aqui uns vídeos que eu tenho aqui rapidinho, só para vocês visualizarem isso aqui melhor, tá? Então aqui é um exemplo de escoamento laminar, tá? Ó. Aqui tem um corante, tá? Que está sendo jogado. Então veja, tá vendo que as partículas do fluido elas vão se movimentando de uma maneira bem ordenada.
no formato de lâmina mesmo ao longo da tubulação, tá? Por que ela cai? Por causa do peso do corante, tá? Então, ó, tá vendo? Então, o que está acontecendo? É um escoamento com uma velocidade bem baixinha. Vocês viram a torneira como é que tá? Né? Agora, no turbulento, pessoal, tá vendo? Não dá para enxergar tão bem aí, mas vejam que as partículas de fluido elas geram uma série de vórtices, tá? De tal forma que ele se mistura completamente aqui na tubulação, de tal forma que a gente nem consegue ver com muita caracterização o corante, tá? Isso aí vai ocorrer quando o escoamento ele não está naquela condição de velocidade muito baixa, tá? Para vocês visualizarem melhor essa parte do turbulento, tem outros experimentos, tá? A ideia é basicamente a mesma, tá, pessoal? Então eu já vou passar para o turbulento, só para vocês darem uma olhada. Ó, aqui é o laminar, ó, veja que tá bem comportado, ó, ele não está misturando, ó. Veja que o corante ele vai ficar numa região da tubulação, né? Daqui a pouco ele vai fazer o teste com o turbulento. É que aqui no caso injetou-se uma quantidade muito elevada de corante, né? Mas ó, agora ele vai aumentar a velocidade do escoamento e consequentemente deixando o escoamento no regime turbulento. Ó. Olha o que vai acontecer. Vamos aí, esperar um pouquinho, ele vai mostrar. Aí, ó, tá vendo? Ó? Agora dá para ver claramente o escoamento turbulento, tá vendo? Olha a diferença de um para o outro. Bom, então vocês vão ver que isso vai exercer uma grande influência quando a gente for analisar, tá bom? Bom, como que a gente classifica se o escoamento é laminar ou turbulento, tá? Isso foi estudado pelo engenheiro britânico Osborne Reynolds, tá? E basicamente tem um número, um parâmetro adimensional que foi dado em homenagem ao próprio engenheiro ali, que chama número de Reynolds, que é por meio dele a gente consegue identificar se o escoamento ele é laminar ou turbulento. Como que a gente calcula o número de Reynolds? Por essa expressãozinha aqui que vocês estão vendo, tá? Então é a densidade, produto da densidade, velocidade média e diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade dinâmica, ok? Tá? Então isso aqui, pessoal, se vocês fizerem análise dimensional, vocês vão ver que vai dar um parâmetro adimensional, tá? Mas é por meio desse parâmetro que a gente calcula, verifica se o escoamento é laminar ou turbulento, tá? Para menor que 2.300, o Reynolds, a gente considera escoamento laminar, para maior que 4.000, turbulento. E a transição é nessa faixa de 2.300 a 400, tá? Lembrando que isso, pessoal, é válido para consideração que nós estamos levando em consideração escoamentos internos, ou seja, dentro de tubulações. Se a gente tiver escoamentos externos, já não são mais esses limites. Mas, na nossa disciplina, o que importa é o quê? Escoamentos internos. Bom, se eu não tiver um tubo circular, por exemplo, se eu tiver um duto ou um tubo oval, como que eu calculo, como que eu substituo o diâmetro? Eu utilizo o diâmetro hidráulico, tá? Que é definido pelo 4 vezes a área de seção dividido pelo perímetro molhado, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um tubo de seção quadrada, ó, vamos lá, ó, imagina que eu tenho um tubo de seção quadrada. Qual que é a área da seção? L ao quadrado, é a área do quadrado. Qual que é o perímetro molhado? Calma aí, pessoal, deixa eu tirar esse marcador aqui que está atrapalhando a gente. Aí. É a soma de todos os lados, então seria 4L. Então, o diâmetro hidráulico aqui de um duto com seção quadrada seria o quê? 4 vezes L ao quadrado, dividido por 4L, isso aqui daria o quê? O próprio lado, tá? Então, só fazendo um exemplo aí para vocês entenderem. Beleza, agora vamos para outro conceito, que é o conceito de escoamento plenamente desenvolvido, tá? Então, o que acontece? Toda vez que nós temos uma entrada ou uma variação brusca
na área da seção no qual o fluido está contido, nós temos uma região de entrada que nós temos uma variação do campo de velocidade. Ou seja, se vocês olharem aqui na entrada até esse ponto aqui, vejam que a velocidade, dependendo do ponto aqui que a gente analisa, ela vai variando com o comprimento da tubulação, tá? Então, por exemplo, se a gente analisar aqui no início, ó, nessa região próxima do tubo, a velocidade quando ela entra, ela é uniforme, né? Todos os pontos aqui da velocidade têm a mesma velocidade. Conforme ela entra no tubo, a velocidade próximo da parede da tubulação, como a parede da tubulação está parada, tende a diminuir, ó, tá vendo? Só que existe um determinado comprimento no qual essa variação do campo de velocidade ele não existe mais. A partir desse comprimento, a gente fala que o perfil de velocidade ele está completamente desenvolvido, tá? Tudo bem? Então, esse é um parâmetro importante, porque a gente vai considerar mais para frente que a gente está analisando um escoamento plenamente desenvolvido, né? Na prática, pessoal, vocês vão ter isso na maioria dos casos. Por quê? Porque vocês vão ter linhas de tubulações grandes, tá? Então, o perfil de velocidade, normalmente, ele vai ser plenamente desenvolvido, tá? Em termos matemáticos, como que a gente identifica se o escoamento é plenamente desenvolvido? Pela derivada da velocidade em relação ao x. Em outras palavras, o que isso significa? Que não existe variação na velocidade em relação ao comprimento da tubulação, tá? Consequentemente, a velocidade ela vai ser só uma função do R. Como assim? Vamos voltar aqui, pessoal. O R, ele representa a direção radial do tubo, tá? Então, se a gente analisar aqui esse perfil aqui da direita, tá, pessoal? Quando já o escoamento já está plenamente desenvolvido, nós notamos que, dependendo da posição radial, a velocidade varia. Por exemplo, aqui no meio, ó, a velocidade é a máxima. Já aqui na parede do tubo, a velocidade é zero. E daqui até a velocidade máxima, nós temos uma variação aqui. Então, quando a gente fala que a velocidade é uma função da coordenada radial, significa que dependendo da posição radial que nós temos um valor diferente de velocidade, tá? Acho que isso é trivial, né? Bom, nós veremos que esse perfil de velocidade ele vai ser um perfil parabólico, tá? No caso do escoamento laminar. E no caso do escoamento turbulento, que a gente não estuda aqui, ele vai ser um perfil mais cheio, tá? Bom, e por que nós temos esse efeito aqui, né? De uma velocidade pequena aqui na parede do tubo e a velocidade máxima no centro? Porque nós temos a influência da tensão de cisalhamento, ou seja, da perda de carga, tá? Então, isso faz com que nós temos gradientes de velocidade dentro do tubo, tá? Bom, beleza, tá? Bom, pessoal, aqui nos slides, peço que depois vocês deem uma lida, tá mais organizado isso aí, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes. Se a gente pegar, pessoal, um elementozinho infinitesimal e analisar as principais forças atuando nele, que são as forças devido à pressão e as forças decorrentes da tensão de cisalhamento, e a gente fizer análise, como é um elemento diferencial, integrar, aplicar as condições de contorno, ou seja, a velocidade da superfície do tubo é zero, e que nós temos a condição de simetria, ou seja, no meio nós não temos variação de velocidade, porque a velocidade é máxima, nós vamos chegar que o perfil de velocidades ele vai ter esse seguinte... Deixa eu voltar aqui para cima, pessoal.
ele vai ter esse seguinte perfil, tá? Ó, ok? Lembrando que para isso nós estamos considerando o fluido como incompressível, regime permanente, escoamento plenamente desenvolvido, ou seja, a velocidade ali do fluido só está dependendo da coordenada radial, e o escoamento laminar, tá? Então o perfil de velocidade vai dar isso aqui. Veja que o R é o raio da tubulação, o μ é a viscosidade dinâmica, o dP dx, pessoal, esse termo aqui, eu sei que está em derivada, mas seria como se fosse a variação de pressão ao longo do comprimento da tubulação, tá? Isso aí pode ser medido, por exemplo, tá? A única coisa que varia é o que? É o Rzinho aqui, que é o que? A coordenada radial. Então, por exemplo, no centro do tubo, o Rzinho vale 0, né? E aí, esse R, né, daria o quê? Daria essa expressão aqui da esquerda. Por quê? Porque ia ficar 1 menos 0, porque o R vale 0, daria a própria expressão da esquerda. E na extremidade, né, ou seja, aqui na ponta, o Rzinho vale o Rzão. Então, ficaria R ao quadrado dividido por R quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. E aí a velocidade dá 0. Faz sentido, né? Na parede do tubo, como o tubo está parado, tem que dar 0. Bom, a partir disso, pessoal, nós podemos obter a velocidade média, que é a integral, né, do U em relação à área dividido pela área, tá? Não vou mostrar isso aqui também, mas dá essa expressãozinha aqui. Então, essa seria a velocidade média do escoamento. E, consequentemente, ó, veja que esse parâmetro aqui, ó, ele é parecido com a velocidade média, né? Na verdade, é 2 vezes a velocidade média. Então, a gente pode substituir isso aqui por 2 vezes a velocidade média. Beleza? Tá? Com isso, a gente também consegue achar a vazão, que é a integral da velocidade em relação à área, que dá já aquela vazão que a gente está acostumado a calcular, tá, pessoal? Que é a área vezes a velocidade média. Então, vem daqui aquela fórmula, tá, pessoal? Então, dá isso aí mesmo. E se a gente, né, pegar aqui a velocidade, a expressão da velocidade média, substituir na expressão da vazão, ó, veja que no lugar da velocidade média eu utilizei R ao quadrado dividido por 8.000, del P del X, ou seja, del P sobre L. E a gente fazer aqui a substituição, fazer um rearranjo. É possível a gente obter essa expressãozinha aqui de baixo, que nos diz a variação de pressão em relação a esses termos. Ou seja, a velocidade média, o comprimento da tubulação, a viscosidade dinâmica e o diâmetro da tubulação. Tá? Ó que bacana. Então, daqui a gente já conseguiria calcular o quê? A perda de pressão, né? Lembrando que isso a gente está considerando que o escoamento está plenamente desenvolvido, laminar, em regime permanente, o fluido é incompressível, tá? E se a gente quiser escrever naquela forma que eu mostrei para você da equação da energia, que a perda de carga é o HL e ele tem uma unidade de metros. Como que a gente faz? Se a gente relembrar da conservação de energia, o termo que tinha pressão, para ele se transformar em metros... Bom, vou escrever aqui, né? Ó. A equação da conservação de energia não falava que isso aqui era constante? Então, veja que para eu transformar a pressão em metros, eu preciso dividir por ρg, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei essa expressãozinha aqui do ΔP e dividi por ρg, tá? E aí, ó, veja que eu fiz um rearranjo, multiplicando em cima e embaixo pela velocidade média e por 2. Ó. O que é interessante da gente observar aqui? Primeira coisa, que no decorrer do desenvolvimento, depois que a gente multiplica pela velocidade média, tá vendo que eu tenho um termo aqui, ρ, velocidade média e o μ?
Se a gente relembrar a definição do número de Reynolds, é o que? Isso aqui vai ser praticamente o inverso do número de Reynolds. Seria o Reynolds dividido pelo D, né? Então, o que eu fiz? No lugar desse termo aqui, eu escrevi Reynolds sobre D. Né? Como ele está no denominador, ficaria o Reynolds embaixo e o D em cima. Multiplicando por 2, por que multipliquei por 2? Está vendo que aqui esse termo está V ao quadrado sobre 2G? E aqui ficou um V ao quadrado sobre 2G? Sobre G? Eu basicamente escrevi igual, ficando 2 aqui embaixo. Com isso eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, né? Porque quando eu multiplico em cima e embaixo, eu não estou alterando o número, né? Mesma coisa que multiplicar por 1, né? Então veja que aqui nós temos a informação mais importante aqui da aula até o momento, que é a perda de carga de uma tubulação em regime permanente em escoamento plenamente desenvolvido, ok? Então veja que a perda de carga, né, ó, em metros, ela vai ser em função desses parâmetros aqui, que inclusive vocês perguntaram na aula de dúvidas, né? Ó. Então veja que vai depender do quê? Do comprimento da tubulação, do diâmetro da tubulação, da velocidade média da tubulação. Veja que quanto maior é a velocidade, maior será a perda de carga, faz sentido, né? E do número de Reynolds, tá? Eu sei que às vezes, mas como assim número de Reynolds? É só lembrar da expressão, ó. Não é ρVd por μ? Então, quando eu coloco esse número de Reynolds aqui, significa que a perda de carga ela vai estar variando com a viscosidade e com a densidade do fluido também, tá? Tudo bem, pessoal? Então, isso que é o mais importante da aula de hoje, ok? Esse termo aqui, que é o 64 sobre Reynolds, ele vai ser chamado de Fzinho, que é o fator de atrito, tá? Por quê? Porque como esse termo está relacionado à viscosidade do fluido, como nós vimos, ele vai ser como se fosse um atrito do escoamento, né? Ele vai agir como se fosse um atrito entre o escoamento e a parede do fluido, tá? Nós já vimos que se a gente tiver um escoamento laminar plenamente desenvolvido com um tubo circular, esse Fzinho vai ser o 64 sobre Reynolds. Tá? Então a gente já sabe calcular. Mas e se a gente tiver um escoamento turbulento? Né? Então é isso que nós vamos ver agora. Tá? Aqui, pessoal, tem o fator de atrito para demais seções e dutos conhecidos aí na literatura, como, por exemplo, retangular. Talvez veja, por exemplo, ó, se eu tiver um duto retangular, na verdade quadrado, ó, que seria o A sobre B igual a 1, ou seja, o A igual a B, ao invés do fator de atrito ser 64 sobre Reynolds, vai ser o quê? 56,92 sobre Reynolds. E assim vai, tá? Lembrando que isso aqui é considerando escoamento laminar plenamente desenvolvido, tá? Bom, para escoamento turbulento, pessoal, nós vamos utilizar o diagrama de Moody, ok? Que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui deu uma cortada, tá, pessoal? Mas aqui no eixo Y seria o fator de atrito. Aqui no eixo X nós temos o número de Reynolds. E veja que nós temos diversas linhas, tá? Essas linhas, pessoal, elas são caracterizadas pela relação Ezinho, né? Epsilonzinho sobre D. Esse epsilon, pessoal, é a rugosidade da tubulação, tá?
Então isso, pessoal, normalmente ele vai depender do material que é feita a tubulação, tá? Aqui tem alguns rugosidades de alguns materiais comerciais, como por exemplo, plástico e vidro, normalmente a gente considera como se fosse zero, que é esse smooth pipe, que seria o tubo liso, porque seria como se fosse praticamente zero, tá? E aí tem outros, né? Ó, borracha, cobre, ferro fundido, aço galvanizado, aço inoxidável, aço comercial, tá? Aqui na anterior, né? No slide anterior, é possível, tem aqui também algumas rugosidades, tá? Mas então, como que a gente vai achar o fator de atrito? Basicamente, a gente vai precisar da relação do número de Reynolds. Então, vocês vão precisar calcular o número de Reynolds, que seria o ρVd por μ, tá? E vocês vão precisar saber a rugosidade relativa, que é o que? A rugosidade do material dividido pelo diâmetro da tubulação, tá? Então, ó, só para vocês entenderem, vamos imaginar, por exemplo, que a rugosidade relativa deu, vamos lá, deixa eu pegar um, deu 0,0002, ok? Ou seja, a gente vai analisar a linha do 0,02, que é essa aqui, ó, tá? E a gente calculou o número de Reynolds e deu, por exemplo, esse aqui, ó, o R deu 4 vezes 10 à quinta, tá? Então, isso aqui, pessoal, no eixo X aqui, a gente tem uma escala logarítmica. Então, veja que vai variando a cada múltiplo de 10. Então, veja que é 1000, nesse risquinho aqui é o 2000, aqui é o 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, né? E assim vai indo, tá? Quando passa para cá, ó, já vira 10.000. Quando passa para cá, 100.000. Quando passa para cá, 1 milhão. Tá? E veja que tem uma linha entre cada um, por exemplo, ó, entre o 100.000 e 200.000, a gente tem essa linha. Então, essa linha representa os 150.000, tá, pessoal? Então, por exemplo, se é 4 vezes 10 à quinta, a gente viria aqui, ó, no 4, ó, né? Ó. Veja que se a gente prolongar ele até a linha da rugosidade relativa, que é essa linha verde aqui, ó, eles vão coincidir nesse ponto aqui vermelho, né? Ó. Consequentemente, o fator de atrito será esse aqui, né? Ó. Né? E aqui é a mesma coisa, ó. Vai andar de 0,001. Então, aqui 0,016, 0,17, 0,18, 0,19. Então, o fator de atrito nesse caso seria 0,016. Obtive o fator de atrito? Aí é só substituir lá naquela fórmula, né? Ó. A perda de carga é o que? O fator de atrito vezes o L vezes o D vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2G. Achou o fator de atrito, você substitui aqui e acha a perda de carga, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para apresentar para a aula de hoje, senão vai ficar muito extenso. Na aula que vem, eu vou gravar um outro vídeo com exercício, e aí na aula que vem nós seguimos aqui esse conteúdo a respeito de perda de carga. Obrigado!